Amigas, amigos, olá. Governo Donald Trump mirando contra a ajuda do governo dos Estados Unidos em termos humanitários em escala mundial, em especial contra uma agência do governo americano, a USAID. E o que é a USAID? A USAID é a Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional. Trata-se de um acrônimo em inglês, né? US, Estados Unidos, Aid, ajuda. Então, o próprio nome da agência já traduz o objetivo desta agência que está na mira do governo Donald Trump para quase que encerramento das atividades. Vamos discutir no vídeo de hoje qual é a função desta agência e qual é o motivo pelo qual o governo americano está tolhendo esta ajuda humanitária internacional, especialmente nesta agência chamada USAID. No nosso vídeo de hoje, nós vamos aportuguesar a sigla, o acrônimo. Ao invés de USAID, vamos chamá-la de USAID, né, da forma como nós leríamos aqui em português. Bom, mas de onde vem esta USAID? Ela foi criada em 1961. Ela foi criada em 1961 para ajuda humanitária em escala mundial, parte fundamental do soft power dos Estados Unidos. Mas o que é soft power? É uma expressão que ganhou força a partir dos anos 1990. Ela tem uma tradução bastante precária aqui no Brasil, né, para o português. Há quem chame de poder mole. Eu acho uma tradução horrorosa, não é? Há quem chame de poder brando. Acho que é uma tradução um pouco melhor. Mas eu vou ficar doravante com a tradução espirituosa que uma amiga produziu recentemente, poder fofo. Então trata-se de uma oposição ao chamado hard power, né? O poder duro, tá certo? E este não é o poder brando, é o poder fofo. Como nós poderíamos traduzir a ação de um país em soft power? Eu peguei aqui para vocês um trecho do blog de Relações Internacionais da ESPM, o depoimento do professor Alexandre Yuhara. Diz ele: em vez da força e do poder coercitivo para transmitir a ideia de poderio, a influência dos países sobre outros e sobre o mundo passou a ser feita por outros elementos mais empáticos, como a tecnologia, as artes e a cultura. Colocaria mais um exemplo sobre esses que o professor Alexandre colocou, né? A saúde pública, né? A saúde coletiva. Nós tivemos um episódio da Covid-19 em 2020, a Itália sendo um dos países mais afetados pela pandemia de Covid-19. Itália é membro da União Europeia, mas que não recebeu muita ajuda dos parceiros europeus. Um dos países que mais forneceu ajuda humanitária à Itália foi a China. E a China forneceu essa ajuda, que foi bastante bem-vinda, mas é claro, dentro do contexto do soft power chinês. A China utilizou as infraestruturas da Rota da Seda, criadas por ela própria em parceria com outros países, para mandar os equipamentos médicos para a Itália. Os equipamentos médicos chegavam em caixotes com dizeres de boa sorte do povo chinês ao povo italiano, etc, etc. E esses dizeres vinham em mandarim. Portanto, o chinês entende aquilo que chegou lá e a imprensa está veiculando, tá? Os dizeres chegavam escritos em italiano, o italiano sabe o que está escrito, e em inglês. A imprensa mundial também vai veicular isso e as pessoas vão entender. Era mais um exemplo de soft power, o poder brando, o poder fofo, tá certo? A USAID é uma manifestação forte deste poder brando dos Estados Unidos que agora Donald Trump busca encerrar. Mas o que faz a USAID? Como se caracteriza a USAID? A USAID tem por volta, de 10 mil funcionários. No plano de governo de Donald Trump, ele pretende cortar esses funcionários para o que ele chama de apenas funcionários essenciais, por volta de 290. Se a agência funciona hoje com 10 mil e cai para 290, ela praticamente para de funcionar em 100 países onde ela atua na atualidade, com um custo para o governo americano de 40 bilhões de dólares para o ano de 2023. Vocês podem pensar, meu Deus, é um custo muito elevado, 40 bilhões de dólares. Bom, representa 0,6% do gasto do governo americano em 2023. Então é um gasto muito pequenininho para fazer soft power. E, de novo, soft power ajuda
o objeto do soft power? Sim, sim, claro que ajuda, tá legal? Por exemplo, o medicamento chinês que chegou à Itália, ajudou, né, contribuiu com os italianos, tá certo? Mas ajuda enormemente quem faz o soft power, porque está veiculando essa sua forma de poder, está veiculando a sua forma de sociedade em escala mundial. E o que faz especificamente a USAID, a USAID? Ela atua em saúde global, segurança alimentar e agricultura sustentável, atua, entre outros, em educação e, vejam, melhoria de acesso à educação básica, especialmente para meninas. Lembrando que a gente tem o acesso à educação em muitas partes do sul global, que é prejudicado em termos de gênero em sociedades machistas, patriarcais, e daí a ação desta agência contribuindo para a educação de mulheres e ainda resposta a desastres e ajuda humanitária. É, portanto, uma agência que onera muito pouco as contas públicas americanas, gera um grande benefício para os Estados Unidos em veiculação de soft power e gera benefícios também para as áreas que são atendidas por esta agência. Mas, na prática, quais são os países no mundo que mais recebem este auxílio? Bom, já introduzimos aqui o soft power para entender que isso não é uma ajuda humanitária franciscana filantrópica, né? Tem um sentido geopolítico nas relações internacionais, tem um sentido nas relações de poder. E sempre os Estados Unidos se utilizaram da sua ajuda humanitária internacional mundial como um instrumento da sua própria geopolítica e ainda na atualidade, por exemplo, até o ano passado em governo Biden. Aqui nós temos um mapinha da Deutsche Welle que mostra os países que mais receberam ajuda humanitária dos Estados Unidos. Veja, não é apenas agora a ação da USAID, a ação da USAID. Trata-se da ajuda humanitária em geral, tá certo? O país que mais recebeu ajuda humanitária foi a Ucrânia. Poxa, mas a Ucrânia está em guerra com a Rússia e etc, etc. Sim, sim, mas o Sudão está em guerra civil, uma guerra civil que está gerando muito mais mortos do que, por exemplo, na Palestina, tá? Que é uma quantidade de mortos astronomicamente maior do que a gente tem na Ucrânia. Tá? E o Sudão não está tão bem destacado, né? O Sudão não está tão bem destacado na nossa ajuda humanitária dos Estados Unidos. Mas a Ucrânia é aliada americana contra a Rússia, ao contrário, na verdade, é uma guerra por procuração. É a guerra Estados Unidos-Rússia, feita através da Ucrânia, e por isso interesse geopolítico americano. Recebe 17 bilhões de dólares em 2023. Nós temos Israel, né? Israel é um dos países mais pobres do mundo, né? A população de judeus israelenses vive tão mal, né? Mas recebe 3,3 bilhões de dólares de ajuda humanitária dos Estados Unidos. A Jordânia e o Egito são dois dos países árabes que são mais aliados aos Estados Unidos, que são mais subservientes aos Estados Unidos. É subserviente, ótimo, ganha 1,6, ganha 1,5 bilhões de dólares. Agora, vejam, por exemplo, o Chad é um país no Sahel africano. É um país que tem graves problemas sociais, políticos, econômicos, recebeu ajuda humanitária americana, 98 milhõezinhos de dólares, tá certo? Então essa ajuda humanitária, além de estar vinculada ao soft power dos Estados Unidos, é uma ajuda extremamente seletiva no que diz respeito aos interesses geopolíticos americanos nessas regiões. O Brasil, por exemplo, está destacado. O Brasil recebeu muito dessa ajuda humanitária, muito entre aspas, né, por volta de uns 30, 40 milhões de dólares também, né, um pouquinho menos que o Chad, eu acho, direcionado especificamente ao acolhimento de refugiados, de migrantes venezuelanos aqui no Brasil. Os Estados Unidos têm históricos problemas com o governo venezuelano. As pessoas que migram da Venezuela para outros lugares acabam tendo acolhimento com recursos dos Estados Unidos, como mais uma forma de dilapidação da imagem do governo da Venezuela. Então, insisto, além do soft power, trata-se de uma agência que direciona os seus investimentos ligados muito fortemente à questão dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Bom, tendo em vista isto, daí vem a pergunta, mas por que esse corte na USAID, né? Se ela veicula o soft power americano, se ela tem investimentos que são seletivos de acordo com as necessidades geopolíticas dos Estados Unidos. Então parece interessante aos Estados Unidos. Por que desse corte? Questões político-ideológicas. Vários programas da USAID estão ligados a setores progressistas da sociedade americana. Vamos decompor a expressão político-ideológico. Político, relações de poder.
a gente passa a ter a USAID ligada a setores que têm uma visão mais progressista de sociedade e são contrários à administração Donald Trump. É uma forma, portanto, de enfraquecimento destes setores. Além disso, é uma questão ideológica. Uma das bases de sustentação do governo Donald Trump são os setores mais conservadores, mais reacionários da sociedade. Por exemplo, aqueles que são contrários às políticas afirmativas, por exemplo, aqueles setores sociais que são contrários à liberdade da mulher na gestão do seu corpo, em políticas reprodutivas. Agora, a USAID contribui enormemente com políticas de saúde reprodutiva, contribuindo, portanto, com mulheres em escala mundial, inclusive em práticas de interrupção assistida da gravidez, práticas abortivas. Portanto, a USAID acaba sendo um foco ideológico contrário às bases políticas de governo Donald Trump. Daí o Trump ver uma vantagem político-ideológica no desmantelamento dessa agência. Quem fez esse desmantelamento na prática foi o recém-super secretário, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, há quem chame de primeiro-ministro americano, Elon Musk, né? Inclusive disse ele recentemente antes do desmantelamento, antes dessa facada na agência. Não é uma maçã bichada, a USAID não é uma maçã bichada, disse ele. O que temos é uma bola de bichos, você tem que basicamente jogar fora a coisa inteira, não dá para consertar. Justamente por essas questões político-ideológicas que nós vimos anteriormente, que parecem formas de ação bastante adequadas da agência, apesar do soft power, apesar do uso seletivo, mas que parecem adequadas não para esses setores reacionários da sociedade. Tem, entretanto, um problema. O Trump, numa canetada, pode fechar esta agência? Não é tão simples assim, porque a agência foi criada por determinação do Congresso Nacional. Foi o Congresso que determinou a criação dessa Agência de Ajuda Humanitária Internacional Mundial. O presidente Kennedy, ainda no ano de 1961, fez a regulamentação disso através de uma ordem executiva. A ordem executiva cria a operacionalização de uma lei que está dada. Tem a lei do Congresso e a ordem executiva possibilitou que ela entrasse em vigor. Para piorar a situação para Donald Trump, em 1998, o Congresso americano pegou aquela regulamentação de ordem executiva e transformou em lei federal nos Estados Unidos. Então, hoje, a USAID, a USAID, ela tem um estatuto legal de lei aprovada no Congresso. O presidente não pode alterar uma lei aprovada no Congresso. Então, o que Trump pode fazer? Ele pode aprovar no Congresso uma nova lei. Ele tem uma maioria republicana tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, a Câmara dos Representantes como no Senado. Mas a maioria é apertadinha. E se um ou dois senadores republicanos votarem contra, já fica arriscado. Deputados votarem contra, republicanos, né, votarem contra, já fica arriscada essa mudança. Mas Trump pode fazer uma outra coisa, que é exatamente o que ele está fazendo. O que ele está fazendo? Cortando, né, dando uma de Jack Stripador e fatiando a agência. Por exemplo, cortando os funcionários de 10 mil para 290. Então a agência continua existindo, formalmente continua havendo cumprimento legal? Sim, continua, mas na prática não existe mais a agência. Bom, mas fechar esta agência, pelo que a gente averiguou até agora, é bom para os Estados Unidos? É e não é. É bom em qual perspectiva? É bom porque fortalece as posições político-ideológicas dos Estados Unidos, governo Donald Trump, tanto no cenário doméstico como no cenário internacional mundial. A USAID, a USAID, não é uma agência que está fortemente ligada a setores mais progressistas da sociedade americana. Eles entram em queda, eles entram em descapitalização, ainda mais com o encerramento das atividades ou forte enfraquecimento dessa agência. Em contrapartida, setores mais reacionários dos Estados Unidos, ou em escala mundial, coloquei aqui para vocês Orbán, coloquei aqui para vocês, né, a família Bolsonaro, ganham mais força político-ideologicamente dentro das suas próprias sociedades e nas relações internacionais, dentro disso que alguns chamam de internacional de extrema-direita. Mas, se há esse benefício, há um aspecto bastante negativo. Lá no comecinho do vídeo eu falei para vocês, trata-se do soft power dos Estados Unidos, que já é tão dilapidado. A China faz um soft power de excelente qualidade.
né? A União Europeia faz um soft power razoável, o Brasil faz um soft power de excelente qualidade. Agora, os Estados Unidos já fazem um soft power sofrível, porque ele faz soft power, mas isso é engolfado pelas suas guerras, pelas ações que desrespeitam direitos humanos, pelo alinhamento com países extremamente agressivos a minorias no cenário mundial, por exemplo, na guerra Israel-Gaza. Então isso já dilapida o soft power americano. Sem a USAID, sem a USAID, isso fica ainda mais precário. E lembrem-se, nunca existe vácuo de poder. Se os Estados Unidos saem dessa ajuda internacional, alguém se sente muito à vontade para entrar, é a China, é espaço que o governo americano dá em termos da geopolítica mundial para um avanço do soft power chinês. Para fechar esse vídeo, uma última coisa. Anteontem, né, eu estou gravando o vídeo no domingo, anteontem nós tivemos uma ação da justiça americana. Um juiz federal dos Estados Unidos cancelou as ações do governo americano de corte de funcionários e pagamentos da USAID, da USAID. Né? Como já tinha acontecido recentemente no episódio de ordem executiva que proibia a nacionalidade para filhos de estrangeiros nascidos nos Estados Unidos, imigrantes indocumentados que tinham seus filhos nascidos nos Estados Unidos. Isto afronta a 14ª emenda dos Estados Unidos. E 2 juízes federais já suspenderam esta ordem executiva do Donald Trump. E agora a gente tem um juiz federal suspendendo a ordem executiva de corte de funcionários e verbas para a USAID, para a USAID. E é por isso, daí a gente entende em mais uma camada, a raiva que a extrema-direita tem do poder judiciário nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, não é? O ódio que Bolsonaro e essa turma tem acerca da justiça em geral e do Supremo Tribunal Federal em especial. Só nós lembrarmos, por exemplo, da Covid-19, novamente em 2020, né, quando a gente tinha, por recomendação da Organização Mundial da Saúde, uma série de protocolos sanitários para impedir a circulação do vírus antes que houvesse vacinação em massa, portanto, ao longo da maior parte de 2020, e Bolsonaro falando de gripezinha, histórico de atleta, e que não era para usar máscara, veiculando fake news à torto e à direito. Quem colocou freios em Bolsonaro e viabilizou protocolos médicos minimamente aceitáveis aqui no Brasil? Supremo Tribunal Federal. Não é só uma tensão de Donald Trump, de Bolsonaro com o Poder Judiciário. Isto vem lá das raízes do nazifascismo, não é? É a tensão jurídica sobre, por exemplo, a interpretação de última instância da Constituição, não é? Os juristas nazistas defendiam que a interpretação da Constituição se faz a partir do líder do país. No caso, o Führer, no caso, Adolf Hitler. E Constituição, nessa leitura, nem era texto escrito. Constituição seriam os valores inerentes a uma nação que devem ser interpretados pelo seu líder e não a letra escrita de um texto constitucional. Então essa tensão sobre o poder judiciário já vem lá desde as raízes do nazifascismo e atua hoje. Atua hoje, por exemplo, em velho ex-governo Bolsonaro aqui no Brasil e no atual governo Donald Trump. Era isso. Isso por hoje, nosso videozinho de hoje, tratando da ação do governo americano para enfraquecimento e fechamento da USAID, da USAID. Quem tiver alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão acerca desse vídeo já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo aqui nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.